Tudo bem, pessoal? É uma alegria sempre poder trazer a você o conhecimento bíblico e teológico. Hoje nós teremos aqui uma aula de revisão com o professor Carlos Venâncio Martins, um grande colaborador dos nossos projetos educacionais, grande parceiro, sempre esteve conosco desde a criação há mais de 10 anos atrás do projeto da Eduque Instituto e Faculdade. Hoje o assunto que nós estaremos estudando será o livro Teologia Ministerial. Vale dizer que esse tema, esse material foi produzido pelo nosso mentor, pastor José Alves da Silva, que já descansa no Senhor, mas deixou para a gente este legado de ensino da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você será grandemente edificado através do ensino da Palavra de Deus. Eu desejo a você bons estudos. Que bom ter você aí do outro lado, me assistindo. É um prazer poder estar aqui compartilhando com você um pouco do conhecimento deste assunto, que é a teologia ministerial. Eu sou o Carlos Venâncio, estou aqui na Eduque, Faculdade e Instituto. E vamos discorrer desse assunto nesse livro, o qual já foi mencionado aqui, preparado e elaborado pelo pastor de saudosa memória, o pastor José Alves da Silva. E este assunto que é de grande importância para o nosso conhecimento, que é a questão da teologia ministerial. Já sabemos que a palavra teologia, ela vem de theos, Deus, e ministério, ela vem de serviço, ela nos dá a ideia de serviço. E nós vamos discorrer alguns assuntos aqui, propriamente dito, daquilo que nos chama mais atenção para o estudo desse livro, a começar pelo termo ministério. Convém saber que a palavra ministério vem do termo no original grego, que é diaconia, e traz claramente a ideia de serviço, de cargo, de trabalho, ou aquele que exerce um serviço que serve alguém. É usado acerca de 4 pontos importantes na Bíblia Sagrada, né? Deveres domésticos, oração e palavra, aquele serviço apostólico e os serviços cristãos. Nós vamos abordar alguns desses assuntos. E um texto bíblico, João 15:16, diz assim: não me escolheste vós, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo aquilo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então nós temos aqui o nosso chamado para servir nesse versículo, o qual nós temos lido de João 15:16. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, o versículo bíblico nos diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Ele chamou algumas pessoas, Ele deu dons aos homens para que estes viessem a servir a igreja, servir o corpo de Cristo, servir nessa palavra ministério, a ideia de oferecer um serviço à noiva do Cordeiro, à igreja de Cristo. Então, alguns desses textos, como eu ainda vou citar mais um aqui, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, que nos diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Repetindo, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, e além disso, requer que os dispenseiros, que cada um se ache fiel. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Nós observamos mais uma vez aqui que Deus, através do apóstolo Paulo, está nos ensinando que os homens nos considerem, ou seja, nós precisamos ter essa consideração. A vida do ministro, daquele que serve, ela precisa ser considerada pelos outros. Os outros precisam observar, precisam ver em nós que nós somos, então, servidores, que nós somos aquelas pessoas que servem, que fomos chamados para servir e não ser servido.
e que cada um de nós sejamos fiéis nesse trabalho de serviço ao Deus Todo-Poderoso. Compreender um pouco essa questão do ministério, eu vou mais uma vez frisar o texto bíblico: não foste vós que me escolheste, mas fui eu quem vos escolhi. Então, meu amado amigo que me ouve, que me assiste nesse momento, isso nós temos que ter em mente primeiramente, que nós somos escolhidos por Deus para servir. E como servir? Como oferecer? Como colocar esse serviço na presença de Deus? Quando eu disse que essa palavra serviço está relacionada a deveres domésticos, nós vamos encontrar no grego esse termo em Lucas, por exemplo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, no versículo 40. Nesse texto, observe, ele diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, veja, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Neste momento, nós vamos ver que essa palavra diaconia, ela está relacionada também com deveres domésticos. Então, nós vamos encontrar muitos deveres domésticos relacionados na Bíblia Sagrada e que cabe ao servo de Deus, ao homem de Deus que trabalha nesse ministério, que tem esse serviço, essa chamada para servir os homens, que nós nos dediquemos, assim como uma mulher, assim como aquela na época bíblica, né? Hoje nós sabemos que na situação atual, tanto o homem quanto a mulher têm os seus trabalhos, os seus deveres domésticos, porque os dois hoje têm profissão e trabalham no mercado, e todos precisam ajudar na própria casa. Da mesma forma, é aquele que tem o chamado para o trabalho ministerial, a servir na igreja. Servir com todo o coração, trabalhando para Deus e fazendo o seu melhor em tudo, procurando as características dos deveres domésticos, observando. É aquele que observa que não precisa ser mandado, ele vai automaticamente, ele vê aquilo que precisa ser feito e ele já se predispõe a fazer, a ajudar, a trabalhar nisso. Por quê? Porque isso é diaconia. Essa diaconia, esse serviço não está ligado ao termo, tão somente, eu quero deixar claro aqui já para você, é o termo diácono, mas principalmente a todo aquele que serve. Se eu for um cooperador, eu preciso servir. Se eu sou um diácono, preciso servir. A própria palavra já significa isso. Se eu sou um evangelista, eu vou servir ainda mais. Se eu sou um pastor, mais ainda. Ou seja, a palavra serviço, a diaconia, ela está ligada a todas as chamadas, seja ela para apóstolo, evangelista, pastores ou doutores. Vamos servir ainda mais o nosso próximo para a edificação do corpo de Cristo. E nós vemos isso nesse primeiro significado dessa palavra ministério, aquilo que está envolvido também no termo de serviço, como se fossem deveres domésticos. No segundo termo aqui, nós vamos encontrar a oração e a palavra. Quando nós chegamos em Atos capítulo 6, versículo 4, você vai ler o texto, e o texto diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Veja que existem aquelas chamadas que dedicam-se ainda mais à oração e ao ministério da palavra, ou seja, ao serviço, à dedicação em orar, preparar-se e servir, ministrando, ensinando a palavra de Deus. Então, esse serviço de oração e a palavra, ela está religada ou totalmente envolvida nas nossas vidas. Quando eu digo nossas vidas, estou falando daqueles que têm essa chamada ministerial, para dedicar-se tão somente a orar, a buscar a presença de Deus e a ensinar a palavra. Atos capítulo 21 e o versículo 19 diz: e havendo-os saudados, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Nós estamos vendo aqui o serviço de evangelização, da pregação da palavra. São chamados, são ministérios entregues aos homens, e porque Deus diz, Ele deu dons aos homens, e um desses serviços é a oração
e a palavra. Romanos capítulo 11, versículo 13, Paulo mais uma vez escreve: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Ou seja, enquanto ele está dizendo que enquanto ele for apóstolo, enquanto ele fosse o apóstolo dos gentios, ele estaria glorificando, ou seja, servindo não apenas naquela ideia de servir aos homens, mas servir diretamente a Deus, porque enquanto ele faz o seu serviço para Deus, ele estava, de certa forma, glorificando o ministério, ou seja, o seu serviço. Esse ponto nós precisamos ter bem claro na nossa mente, no nosso coração, que esse serviço nós precisamos prestar ao Deus Todo-Poderoso. Você vai acompanhar ainda comigo aqui nos textos do terceiro ponto aqui que está registrado no serviço apostólico. 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 7, nós vamos ver que Paulo permanecia, veja, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Ou seja, ele está dizendo que para ele vencer, para ele lutar e para ele conquistar, ele precisava de oração e de palavra. Outra coisa que é necessário observarmos, o terceiro ponto aqui na questão apostólica, todos os apóstolos que serviram nessa chamada, nesse serviço, em primeiro lugar, eles tinham uma vida de oração e de palavra, e eles ajudavam ao próximo como se as mulheres que faziam os serviços corriqueiros de uma casa, eles também, da mesma forma, tinham os seus deveres em relação à igreja, em relação àquele povo que era necessitado. Eles serviam este povo de tal forma e oravam e pregavam de tal forma que eles foram, então, assim, no seu ministério apostólico, excelentes. E quando nós falamos do ministério apostólico, em Efésios 4:11, diz que ele deu uns para apóstolos. E por que ele deu uns para apóstolos? E aqui eu vou chamar um pouco a atenção, porque há uma certa, como é a palavra que eu vou dizer? Uma certa confusão no termo apóstolo, mas nós vamos esclarecer já aqui a questão do termo apóstolo. O termo grego apóstolo, ele vem do verbo apostolém, ou apostelo, que significa enviar com o propósito particular, ou seja, enviar, remeter alguém comissionado, é alguém que é comissionado para fazer algo. Também é usado como termo mensageiro. Assim sendo, nós temos os apóstolos que foram chamados e preparados por Jesus Cristo e enviados para ganhar almas. Esses foram diretamente apóstolos. Eles têm uma característica, né? Eles viram a Cristo, estiveram com Cristo. Já o apóstolo Paulo, né, o título que ele recebeu de apóstolo, embora ele não estivesse ou não fosse preparado por Jesus Cristo, mas ele foi chamado e comissionado, ele teve um encontro real com Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz isso. Ele teve esse encontro com Cristo, ele foi chamado e comissionado para ser o apóstolo dos gentios. Por esse motivo, ele também é chamado de apóstolo, porque ele foi enviado para fundar igrejas, para ganhar almas, e esse trabalho ele fez. Então nós temos esse ministério apostólico até a primeira era da igreja cristã. E depois disso, o apóstolo deixou de existir? No significado literal e no entendimento literal da palavra, sim, porque nós não temos mais pessoas que viveram com Cristo e que foram enviadas com esse propósito. Mas se nós olharmos hoje a ideia dos missionários que são enviados para o trabalho missionário, para fundar igrejas, para trabalhar em lugares onde ainda não temos igrejas, essas igrejas estão sendo fundadas ou estão sendo fundamentadas, nós poderíamos dizer que esse missionário seria hoje a ideia de um apóstolo, sem ter ele hoje a questão de ter um encontro, ter sido ensinado com Cristo lá no passado. Mas esse ministério foi dado aos nossos pais da fé, da igreja primitiva, principalmente os apóstolos que estiveram com Cristo, e eles foram então assim fundando as igrejas e fazendo com que o ensinamento de Cristo chegasse e fosse divulgado até os dias de hoje.
Por exemplo, Jesus foi enviado por Deus ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. 1 João capítulo 4, versículo 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Ele poderíamos chamar de o primeiro apóstolo. Jesus foi o primeiro apóstolo. João 3,34 diz assim: porque aquele que Deus enviou fala das palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Mais uma vez comprova que Jesus seria então o primeiro apóstolo. E Jesus também realizou as obras que Deus o autorizou a realizar. Quando nós lemos João capítulo 5, versículo 36, mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. Então nós vemos aqui que Jesus foi o primeiro apóstolo enviado com uma missão específica de vir aqui e salvar a humanidade. E Jesus, obviamente, preparou os discípulos, preparou aqueles que estavam com ele por um período de 3 anos e meio, e trouxe assim então o ministério apostólico. Outro fator importante é que a remissão dos pecados que que os judeus esperavam, através do sacrifício de animais oferecidos nos holocaustos, consumou-se definitivamente na morte expiatória e a ressurreição de Jesus. Então, na pessoa de Jesus Cristo, nós podemos encontrar 3 coisas. Coisas essas que os judeus tinham em mente. O tabernáculo, ou seja, o lugar de adoração. Jesus é o nosso tabernáculo. Os sacerdotes, aqueles que ofereciam os sacrifícios e intercediam a Deus a favor do povo. Jesus é o nosso sacerdote. E os sacrifícios. Por quê? Por que os sacrifícios? Porque os sacerdotes ofereciam contínuos sacrifícios em prol do pecado do povo. Jesus ofereceu-se uma única vez para perdão de todos os nossos pecados. Então nós vemos aí que Jesus foi o apóstolo por excelência enviado pelo Pai para que viesse aqui então e estabelecesse a Igreja de Cristo na face desta terra. A Igreja de Cristo foi fundada e estabelecida por Cristo Jesus, o apóstolo enviado, o primeiro apóstolo enviado para estar no meio dos homens. Então aí nós temos o ministério apostólico, começando por Jesus Cristo e depois sendo assim transmitido para aqueles 12 discípulos que estavam com Jesus e posteriormente passaram a ser então os apóstolos. Os estudiosos da Bíblia Sagrada, deixando bem claro esse ponto, indicam pelo menos 3 características de um apóstolo. 3 características de um apóstolo. Quais são eles? Alguém que teve um encontro visível com Cristo, alguém que tenha fundado igrejas com base nas doutrinas que a própria palavra de Deus corrobora, e alguém que ministra com sinais, prodígios e maravilhas. Essas 3 características designavam o apóstolo. Então nós temos aqui a pessoa de Cristo e aqueles, mais uma vez, os seus discípulos que deram sequência à pregação do Evangelho. Com exceção do apóstolo Paulo, que ele mesmo diz que ele era um abortivo, que Paulo não esteve com Cristo, mas ele recebeu o seu chamado do Mestre na estrada de Damasco. Deus falou com ele e ele passou a ser então o apóstolo dos gentios da igreja. Vamos agora para serviços cristãos. Já falamos do apóstolo dos nossos dias e serviços cristãos. Romanos capítulo 15, versículo 31, a palavra serviço no grego, mais uma vez, para você não esquecer, é diaconia, que significa literalmente servir, administrar, trabalhar. E Romanos 15, 31 diz: para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, serviço, que em Jerusalém faço, seja bem aceito pelos santos. Ou seja, porque Paulo trabalhava, porque Paulo pregava, porque Paulo fazia o serviço para que agradasse a Deus, e o termo é bem claro aqui, para que ele seja aceito pelos santos. O serviço deve ser prestado ao próximo. O serviço que nós oferecemos a Deus, ele é prestado ao próximo. Ou seja,
ao cristão, àquele que está na igreja, ou aquele que vai fazer parte da igreja. E o apóstolo Paulo, em Romanos 15:31, vai dizer exatamente isso: seja bem aceita pelos santos. O que deveria ser aceita pelos santos? A administração dele, o serviço dele, aquele ministério que ele recebeu de Deus, precisava ser aceito pelos santos. Por isso, a palavra diaconia está também relacionada ou correlacionada com o serviço cristão. Como eu já citei, é o caso de Marta, aqui no primeiro versículo que nós ministramos. Lá, quando nós chegamos em Romanos capítulo 15, versículo 24 ao 26, o texto diz assim: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Você pode acompanhar na sua Bíblia Sagrada. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Então aqui nós vemos nos serviços cristãos que o termo ministério, essa palavra diaconia, está relacionada também na ajuda às pessoas carentes, necessitadas, nos serviços que prestamos, mais uma vez, ao nosso próximo. Então o ministério, ele está relacionado à ajuda ao próximo, a esse serviço cristão. 2 Coríntios capítulo 8, verso 4, diz assim, pedindo-nos com muito rogos e graças e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos, essa assistência social, esse serviço social que prestamos para a igreja. 1 Coríntios 16, verso 1 diz: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Paulo está mais uma vez ensinando a igreja a exercer o ministério. Qual o ministério? O ministério de serviço cristão, o serviço de prestar ajuda, misericórdia, de repartir, de ajudar o próximo. 2 Coríntios 8, 12 diz assim: porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Mais uma vez nós vamos ver o termo diaconia, serviço prestado ao nosso próximo, aquilo que nós ajudamos, aquilo que nós contribuímos, aquilo que nós damos. E eu quero deixar uma palavra para você aqui também neste vídeo. O que nós levaremos no dia do nosso encontro com Deus não é aquilo que nós ganhamos, mas sim aquilo que nós ofertamos, aquilo que nós doamos, aquilo que nós damos. Isso sim nós levaremos. O que nós ganhamos ficará tudo aqui nessa terra. Dando sequência aos nossos assuntos, o ministério geral de um servidor, ou seja, de um servo do Senhor. Veja aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e o capítulo 6, versículo 3, Paulo escreve dizendo assim: mas em nada tenho a vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Preste atenção ao termo ministério, mais uma vez, serviço, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isso está em Atos 20, 24. Pelo que tenho esse ministério, mais uma vez o termo serviço, diaconia, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. 2 Coríntios 4, 1, 6 e 3. Mais uma vez, nós citamos 3 vezes aqui nesse texto a palavra ministério, serviço, porque ele está falando do ministério geral de um servo do Senhor. É esse ministério esse serviço onde nos chama para que nós façamos com carinho, com alegria, a ajuda, a dedicação para aqueles que são necessitados. Ele mesmo não tinha a vida dele por preciosa, mas precioso era fazer esta dedicação, essa entrega para com o próximo.
Cumprir a carreira com alegria, ele diz. O servo do Senhor não deve compreender essa corrida reclamando. Ou seja, de nada vale, não tem valia alguma eu fazer a obra do Mestre, fazer a obra do Senhor, nosso Deus, e ao mesmo tempo murmurar, reclamar do trabalho. Muito pelo contrário, nós precisamos plantar se nós queremos um dia colher. E colher, talvez não aqui nessa terra, mas na glória. Porque quem vai nos retribuir, quem vai nos conceder, ou já nos tem concedido esse pagamento aqui, e muito mais no porvir, é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, tudo que nós façamos, ou venhamos a fazer na chamada que o Senhor tem para conosco, façamos como para o Senhor, para a glória dEle, pois é para Ele que nós corremos, é para Ele que nós servimos. É o próximo que recebe, mas nós fazemos tudo para Deus. Lembrando que sempre, nem sempre, melhor dizendo, nós teremos reconhecimento, você terá um reconhecimento, você terá um retorno, mas não espere esse retorno aqui, espere daquele que te alistou para esse serviço, espere daquele que te chamou para esse trabalho, espere isso do Senhor, pois Ele é o que nos chamou, por isso nós precisamos cumprir com alegria. E acima de cumprir com alegria, nós precisamos honrar o ministério que foi nos dado pelo Senhor. Esse ministério não se adquire em universidade, nem em academia. Esse ministério não se adquire em quatro paredes. Esse ministério é chamada, é a escolha do Espírito Santo, da sua vida, da sua pessoa. Ele te chamou, Ele te escolheu. Honre esse ministério. Efésios 4:8 diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Glória a Deus, porque Deus deu dons aos homens. Ele deu esse dom a você, Ele deu esse dom a mim, Ele deu esse dom para várias pessoas. Façamos a obra do Senhor, honrando o ministério que dele recebemos. Outra parte que ele diz nesse texto, ele fala sobre dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Dentro desse ministério geral de servir a Deus, nós precisamos dar testemunho, viver uma vida de testemunho daquele que recebe essa graça do Deus Todo-Poderoso, que recebe essa dádiva do Deus Todo-Poderoso. O ministério não é um mérito meramente humano, mas ele é da misericórdia de Deus e não deve ser causa de escândalo. Filipenses capítulo 2, versículo 14, 15. Fazei todas as coisas, sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa, corrompida, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Então, esse é o objetivo. Esta é, vamos colocar, a conduta. Esse é o estilo de vida do obreiro. Nós estamos falando aqui de teologia ministerial, daquele que oferece um serviço ao Deus Todo-Poderoso, que foi chamado para servir com o Deus Todo-Poderoso na pessoa de Cristo Jesus. Nós devemos fazer todas as coisas sem murmurações, sem contendas, resplandecendo como astros desse mundo, porque esse é o ministério de um servo do Senhor. Próximo ponto que nós vamos abordar aqui no seu livro, nesse assunto de grande e suma importância, é essa honra para quem Deus chama e concede. E como que nós vamos observar quais são as características dos ministros nos últimos dias? Uma coisa que eu quero mencionar aqui está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, onde ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que ouvem. Então nós vamos observar que tem algumas características nessa chamada ministerial. Nós precisamos ter cuidado de nós mesmos e da doutrina da palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar na doutrina da palavra do Senhor para não esquecer o
o que é a fonte, qual é a fonte, qual é a base, qual é a estrutura do nosso serviço. Com o que nós trabalhamos? Nesse trabalho, geralmente, quando nós chegamos para oferecer um trabalho, quando nós entramos em uma empresa, somos contratados, nós precisamos de ferramentas para trabalhar. E qual é a ferramenta do obreiro? É a palavra de Deus. Qual é a ferramenta daquele que vai servir ao Pai Todo-Poderoso? Ele ora, ele entrega a sua vida, o seu coração, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, tudo é de Deus, mas a ferramenta que ele utiliza é a palavra do Senhor. Então, nós precisamos ter cuidado de nós mesmos, da nossa alma, da nossa mente, do nosso intelecto, e termos cuidado da doutrina. Nós devemos perseverar na palavra do Senhor, viver a palavra de Deus. A palavra ministro, nós gostamos muito de dizer, eu sou um ministro do Senhor. O termo original é uperetes, que significa remador da fileira de baixo. Esse termo uperetes, né? O termo no original, ele significa literalmente, é aquele remador da fileira de baixo, aquele que ficava lá no fundo do porão do navio ou do barco. É formado por debaixo de e eretes, que é remador. Então, são duas palavras, né? Up, debaixo de, o upo, né? Que é debaixo de, e eretes, que é remador, aquele que ficava lá embaixo do porão do navio, remando. Ou seja, um obreiro do Senhor, ele é um servo, um diácono, que ele se esforça, que ele dedica-se para que a igreja seja aperfeiçoada, para que a igreja ela possa crescer. Isso, para mim, é uma das primeiras qualificações de um obreiro. Ele precisa entender que ele foi chamado para servir. Ele tem que fazer todo o esforço possível para levar a igreja no caminho, no rumo, ao porto seguro, que é o céu de glória e de luz que está preparado para todo aquele que crê. Então, esse vocábulo ministério ou ministro, ele foi criado com este objetivo. Ele foi colocado muito claramente na Bíblia Sagrada. E nós olhamos mais uma vez em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 5 ou 7, que diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 5 ou 7, para que nós entendamos essa palavra aqui, ministro e ministério. O ministro é aquele que pratica esse serviço, que faz esse trabalho ao Pai Todo-Poderoso com a capacitação do Espírito Santo de Deus. Então, o ministério é uma honra dada por Deus aos homens. Eu gosto desse termo, quando ele diz que o ministério é uma honra dada por Deus aos homens, porque quando nós lemos 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 1, 1 Timóteo 3, o versículo 1, ele diz: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Veja só que é uma obra por excelência. Não são quaisquer pessoas que têm esse chamado. Você, pela misericórdia e bondade do Senhor, tem essa chamada. Foi escolhido. É uma honra ser escolhido por Deus para prestar serviço àquele que é o Senhor de todas as coisas. Então, glorifique a Deus no teu ministério. Não são todas as pessoas que têm esse chamado. Eu gosto de Mateus 11, 29, quando vamos falar desse assunto, porque ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Observamos mais uma vez aqui que esse ministério, esse serviço, ele é uma honra praticar, é uma honra servir a Deus, porque nós aprendemos com Ele. Jesus, quando nos chamou, Ele não nos chamou para deixar de lado, Ele colocou em nós um jugo e disse que nós vamos aprender com Ele
enquanto estivermos caminhando aqui nessa terra, nós estaremos aprendendo a servir. Portanto, não é legal quando nós usamos aquele termo, eu vou trabalhar para o Senhor. Não, nós vamos trabalhar com o Senhor. Esse ministério, esse serviço, nós trabalhamos com o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está conosco, e Ele nos ajuda, Ele nos capacita, e Ele nos ensina. Por isso é uma honra servir a Deus no nosso ministério. Chamada ministerial. Efésios capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse texto conclama, evidencia e vaticina que nós somos chamados por Deus para uma obra por excelência. E quais são as qualidades dos ministros dos últimos dias, que é o que está aqui na tela para você ver. 1 Timóteo 4, 1, 2 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aí, 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, olha as características, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Quando nós observamos esses dois termos, nos últimos dias, equivalem entre a ressurreição de Cristo e a segunda vida, ou seja, desde o momento que Jesus ressuscitou e a segunda vinda de Cristo, e nós vamos observar que isso está muito claro na nossa atualidade, de muitos obreiros, e vamos falar a palavra bem clara e direta aqui, muitos obreiros que ainda hoje estão dentro das características aqui mencionadas. Então, nós não podemos ser pessoas, nós precisamos fazer uma introspectiva, olhar para nós mesmos, que muitas vezes nós, pela nossa própria, por sermos humanos e por sermos pessoas que são rodeadas pelo inimigo das nossas almas, ele está ao nosso redor, fatalmente, por alguns momentos, nós podemos até mesmo cair e nós temos esses defeitos apontados aqui, que são características de maus obreiros, como, por exemplo, amantes de si mesmos, ou seja, egocêntricos, com visão introspectiva, que não observam os outros, que passam por cima dos outros, que não estão nem aí para o próximo, que fazem com o objetivo, talvez até em algumas situações, alguma situação financeira e outros, o objetivo é até egocêntrico mesmo, no seu próprio status, pelo seu próprio nome, ou até mesmo pelo seu próprio poder, vamos colocar entre aspas, porque muitos acreditam que ministério, ou que essa chamada lhe dão poder. Muito pelo contrário, nós já vimos aqui a característica de um ministério, de um bom obreiro, de um bom ministro, e o seu significado, que ele é o remador, é aquele que vai lá no fundo do navio, é aquele que faz com que o navio chegue a um porto seguro, na força, no esforço, vencendo, e algumas vezes, em alguns momentos, engolindo sapos. Alimenta-se, tem que engolir, tem que ficar com a boca fechada, tem que suportar, mas não ser arrogante, não ser egocêntrico, não ser amante de si mesmo, não querer crescer mais do que Jesus, não querer crescer ou ser mais do que a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro,
Nós somos aqueles que fomos chamados pela misericórdia de Deus com o propósito de edificá-la. Ela não é a nossa posse, ela é posse do Cordeiro. Nós servimos ao Cordeiro, a igreja do Senhor. Então não podemos sermos, nós não podemos dar lugar à questão do egocentrismo. Nós não podemos dar lugar para esse mal que o inimigo planta em muitos corações, de sermos amantes de nós mesmos, avarentos, preocupando-se apenas com a questão financeira, material. A avareza não herda o reino de Deus. Presunçosos, pessoas cheias de vaidade, pessoas cheias de arrogância, de soberba, atrevidos. Ainda temos pessoas soberbas, pessoas que são blasfemas. Temos uma característica aqui muito forte, que são desobedientes a pais e mães. Ou seja, quando nós vemos esse termo desobediente a pai e mãe, veja assim, não respeita aquilo que foi estabelecido pelo seu pai, pela sua mãe, não respeita aquilo que foram as colunas estabelecidas pelos nossos antepassados. A primeira coisa que queremos fazer é destruir aquilo que foi já estabelecido. Precisamos prestar atenção se nós não estamos sendo desobedientes ao que papai ou que mamãe nos ensinou à luz da palavra de Deus. Precisamos estar atentos se nós não estamos inseridos nessa classe de maus obreiros dos últimos dias. Indo mais além, para as características dos obreiros da nossa atualidade, nós temos pessoas incontinentes, caluniadoras, sem amor para com os bons, amor apenas para aquelas pessoas que lhe fazem o bem e lhe dão retorno. E o nosso amor deve exceder a dos fariseus. O nosso amor deve ser ir além do povo fariseu que havia naquela época, porque se eu fizer o bem somente aquele que me faz o bem, que retorno eu tenho? Nenhum. Eu preciso fazer o bem sem olhar a quem. Nós precisamos entregar-nos de corpo e alma para a obra do Senhor, porque Ele tem nos chamado por excelência nossas vidas. Chamados para o ministério no tempo de Deus, que é o nosso capítulo 4, que está aí no seu livro. Chamados para o ministério no tempo de Deus, vamos usar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Jeremias capítulo 1 e versículo 5, nós vamos ver que Deus o escolheu antes mesmo que ele fosse formado no ventre para o ministério, mas teve um tempo para ele começar a exercer esse ministério. Nós vamos ver que João Batista, ele foi chamado por Deus ainda estando no ventre de sua mãe, mas o seu ministério teve um tempo específico para iniciar e para encerrar-se. O próprio apóstolo Paulo, nós temos um homem que tem um chamado por excelência, um preparo por excelência, mesmo após ele ter tido um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele não começou o seu ministério ali, ele ainda esteve, ele mesmo diz que ele esteve por 3 anos numa região e por mais 12 ou 13 anos em outra região, até o seu retorno para então, lá em Jerusalém, lá em Antioquia, ele iniciar o seu ministério. Há um tempo, há uma preparação. Samuel, da mesma forma, nós vamos encontrar no Antigo Testamento, tem 4 exemplos aqui, que são pessoas que foram chamadas para o ministério no tempo de Deus, iniciaram, teve o seu tempo de início, e ter o seu tempo também de encerramento desse ministério. Por isso quero tranquilizar você, meu querido, que tem essa chamada no seu coração. Você sabe da sua chamada, o seu chamado é no tempo de Deus, o seu início é no início que Deus determinou, e o fim desse ministério também está dentro desse prazo, desse tempo que Deus já te deu. Chamados e comissionados pelo Espírito Santo, nós vamos ver mais uma vez Paulo e Barnabé. Eles não apenas foram chamados pelo Espírito Santo, como comissionados. Foi direcionado à igreja de Cristo, aos homens chamados por Deus que estavam na liderança na igreja naquela época, para que eles fossem enviados para fazer a obra missionária numa região específica. Você vai encontrar em Atos dos Apóstolos que, inclusive, Paulo gostaria de ir a alguns lugares onde o Espírito Santo não permitiu que ele fosse, porque ele tinha uma chamada específica, comissionada a certos lugares onde ele precisava ir levar a palavra de Deus. Nada pela vontade do homem, mas tudo na direção do Espírito Santo de Deus. Qualificações, então, do obreiro do Senhor: que ele seja capaz
que ele seja temente a Deus, que ele seja homem de verdade. E quando eu coloco homem de verdade, eu não estou falando aqui para a ideia de machismo, mas homem no sentido de dedicação, no sentido de entregar-se pela igreja, de fazer o serviço pela igreja, de honrar a sua palavra, de honrar aquilo que Deus lhe deu, nem que jure, nem que seja com dano seu, mas cumpra aquilo que foi acordado, aquilo que foi combinado, aquilo que foi feito em relação à obra do Senhor. Que tenha coragem. Coragem não é ausência de medo, mas é a determinação em vencer aquilo que lhe põe medo, no nome de Cristo Jesus, a favor da igreja, edificando o corpo de Cristo. Seja uma pessoa de respeito, que respeite os homens, que respeite as mulheres, que respeite os jovens, que respeite as crianças, que dê respeito às pessoas e receba isso também, que seja digno, que tenha dignidade em tudo que ele faz, fazendo tudo para o Senhor. E uma das últimas características que colocamos aqui, mas que ela deve estar em todas, é o tato. Tato é esse cuidado, essa dedicação em como pegar, como tocar, como falar. Muitas vezes não é o que eu falo, mas é como eu falo. Como eu me aproximo daquela pessoa, daquele irmão, como eu trato este assunto, como eu trato aquele outro assunto. Esse tato o obreiro precisa ter, saber como abordar um assunto, saber como entrar numa situação e como sair dela, saber como administrar cada uma dessas situações. São qualificações do obreiro do Senhor. E para a edificação da igreja, nós vamos ver aqui que Deus chamou então estes homens, conforme já mencionei no primeiro versículo que citei aqui, Efésios 4:11, ele mesmo chamou uns para profetas. E o termo profeta aqui, alguém já questionou-nos quanto ao Novo Testamento, porque no Antigo Testamento nós tínhamos profeta e no Novo Testamento também nós temos profeta. Mas eu quero fazer uma rápida distinção aqui, de uma forma bem sintética aqui nesse vídeo, porque os profetas do Antigo Testamento, como nós vemos no Antigo Testamento, nós temos o Espírito Santo operando por medida, ou seja, ele escolhia as pessoas escolhidas eram cheias do Espírito Santo, e por essa situação eles falavam, eles eram a boca de Deus para o povo, e nós temos os profetas que foram chamados por Deus, e eles eram consultados no Antigo Testamento para ter assim o oráculo, aquilo que Deus determinava à nação. No Novo Testamento você não vê profeta nenhum sendo consultado. Os profetas do Novo Testamento que nós encontramos, que tem um ministério de profeta, eles não eram consultados, eles serviam para edificar a igreja de Cristo. E hoje nós temos um ministério profético no Novo Testamento, mas sem essa função que era do Antigo Testamento. Aquela função que tinha lá no Antigo Testamento, não mais no Novo Testamento, porque hoje o Espírito Santo de Deus, conforme Atos 2:28, conforme Pedro pregou no dia de Pentecostes, o Espírito está derramado sobre toda a carne. Apóstolos, já mencionamos aqui nesta manhã esse ministério apostólico. Pastores, estes são aqueles que têm o chamado para apacentar, para proteger, para guiar, para exortar, para cuidar das ovelhas. Esse chamado específico, esse chamado maravilhoso, grandioso aos homens que Deus tem concedido essa honra de pastorear, de arrebanhar, de cuidar daqueles que são ou que fazem parte do corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. Os evangelistas são aqueles que têm o chamado para levar a palavra do Senhor, ganhar almas, falar de Cristo, falar do amor de Cristo em todos os lugares. São aqueles que têm a alma dedicada a sair, a falar do amor de Deus. Enquanto o pastor trabalha internamente, o evangelista ele é aquele que trabalha externamente, ganhando almas para Cristo, levando a palavra de Deus e ensinando também a palavra de Deus, embora o ministério do ensino esteja mais religado a pastores e doutores, porque os doutores, lá na igreja primitiva, nós encontramos doutores,
Barnabé era um deles. Esses chamados por Deus, ensinados de uma forma maravilhosa pelo Espírito Santo de Deus, com um dom sobrenatural, para ensinar a igreja de Cristo. E quando eu digo ensinar, é exatamente fazer isso que nós estamos fazendo aqui, é levar a palavra até você, elucidando, esclarecendo, dirimindo dúvidas, porque os doutores, eles estão, aquelas pessoas preparadas com um dom espiritual, com algo sobrenatural para escrever, para ensinar, para falar, para fazer com que a palavra de Deus seja de uma forma maravilhosa, esclarecida na nossa mente e no nosso coração. E nós, como igreja, precisamos de mestres e de doutores, porque nós precisamos crescer, não apenas na graça, mas no conhecimento da palavra do Senhor. Assim sendo, meus amados, você, aluno acadêmico que está me assistindo nesse momento, aqui através desse ensino do IDUC, faculdade e instituto, saibamos que a nossa chamada ministerial, ela tem algo para nós colocarmos diante das pessoas, para nós expormos diante da igreja e servirmos como edificadores da Igreja de Cristo. Eu quero te agradecer nesse momento pela tua atenção, pelo teu carinho, e espero que você faça assim, deste assunto da teologia ministerial, um aprendizado na sua vida, e que a partir deste vídeo, a sua vida de serviço seja ainda mais entregue na presença de Deus. O meu muito obrigado e até a próxima oportunidade.